Bom dia, estamos mais um domingo, mais uma vez, na Escola Bíblica Dominical, da área 34, mais um momento de escola bíblica online, devido ao momento, à questão do isolamento, da pandemia. Eu quero convidar todos a se concentrar nesse momento para nós orarmos, iniciando o trabalho, para que possamos levantar nossas vozes, orações, nosso coração a Deus, possamos pedir a Ele as nossas necessidades, agradecer a Ele as bênçãos, louvar e adorá-lo de todo o nosso coração. A quem pudesse colocar em pé, para orar, coloque. Quem quiser ficar sentado, fique à vontade, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, por mais um domingo, Senhor amado, por mais uma escola dominical. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui com saúde, Senhor, e podermos falar do Teu amor, e poder falarmos, Senhor, da Tua palavra, Senhor amado. Te agradecemos, ó Senhor amado, pela liderança da igreja, Senhor amado. Te agradecemos por nossos familiares, ó Senhor amado. Te agradecemos, Senhor, por toda a sorte de bênçãos, Senhor, derramada em nossas vidas. Abençoe essa escola, Senhor amado, abençoe, Senhor, essa ministração, que aquele que os ouviu, Senhor, possa compreender, Senhor, Tua palavra, possa compreender, Senhor, a grandeza do Teu amor, possa compreender, Senhor amado, o quão misericordioso, quão bondoso Tu és, e o quanto Tu tens cuidado de nós, Senhor amado. Assim, Senhor, abençoe, Senhor, esse momento, abençoe, Senhor, esse trabalho, Pai, é o que eu te peço, e profeta, te agradecer em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos estudar a lição 3, domingo tivemos a oportunidade de ensinar a lição 1, a lição 2 do trimestre, tá bom? Hoje, 19 de abril de 2020, lição 3, eleição e predestinação. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos repetir a verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Nós temos a leitura diária que aconteceu durante a semana, que a lição traz toda semana uma leitura que você possa fazer com sua família no seu lar, domingo, segunda e fechando o domingo hoje. E a leitura de segunda foi 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Terça, 1 Timóteo 2,4. Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Quarta, 1 Coríntios 10, 12. Os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Quinta, Romanos 8, 30. Apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Sexta, Romanos 8, 28 e 29. A predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. Sábado, Efésios capítulo 12, versículo 4 a 8. A salvação pela graça, porém, do amor, a salvação pela graça provém do amor de Deus. Nós temos a leitura bíblica em classe, a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12. Você pode pegar a sua Bíblia, tá? Para fazer o acompanhamento aqui da leitura, tá bom? Vamos lá.
Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo amor, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Vamos orar, agradecer pela palavra. Senhor, somos gratos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, a palavra revelada a nós, Senhor, que possamos guardar em nossos corações, Senhor, e seguir isso numa vida, Senhor, de fé e prática, conforme a Tua palavra. Por essas coisas te agradecemos em nome de Jesus. Vou convidar a irmã Thalita, que vai entoar o hino, vamos louvar juntamente com ela, para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar e louvar o nome do Senhor Jesus nesta manhã. Ainda
pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. 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 Amém. Bom, nós vamos tratar hoje sobre eleição e predestinação, tá? A abordagem que eu vou trazer aqui vai ser uma abordagem mais de cunho prático, tá bom? Não vai ser uma abordagem assim de um nível teológico, né, que venha gerar muitas discussões, até porque aqui não é um lugar para a gente, não tem tempo, né, para a gente fazer o debate, abrir para perguntas. Aqui só palestrante vos fala e vocês ouvem. Então, além do mais, nós estamos fazendo um trabalho da Escola Dominical, né, da área 34, Igreja de Terceiro Conjunto. A área 34 compõe as congregações do Terceiro Conjunto, da subsede. Nós temos aqui o pastor Ezequiel, dirigente o irmão Admilson. Nós temos a congregação Belém, o dirigente é o irmão César. Nós temos a congregação Santo Simão, dirigente é o irmão Eli. E nós temos a congregação Vila Militar, onde o irmão José Américo. Quero mandar um abraço e a paz seja para todos vocês, homens de Deus, que têm conduzido esses trabalhos, nesses dias difíceis, com muita humildade, com muita força e com muita fé. Que Deus os abençoe. Então, queridos, vamos falar sobre a eleição e predestinação, tá bom? Uma forma mais prática, como a gente sempre faz presencialmente nas aulas, a gente sempre procura trazer uma abordagem mais prática, uma abordagem que possa ser aplicada no seu dia a dia, tá bom? Ponto central hoje, nós vamos estudar a eleição segundo a presciência de Deus. Tudo que formos falar agora em relação à eleição, devemos entender que tudo partiu do plano de Deus, tudo partiu do amor de Deus, tudo partiu da misericórdia de Deus para conosco, tá bom? E devemos lembrar que Cristo é o centro de todas as coisas. O item 1, o assunto é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão.
Então, antes que existíssemos, antes de tudo que você possa pensar, de tudo que você conhece, antes disso tudo, Deus já tinha escolhido você. Deus já tinha escolhido os seus eleitos. Deus já tinha elaborado um plano de salvação para a humanidade. O tópico 1, a eleição divina. Eleição. O que seria uma eleição, queridos? É uma eleição partidária. Nós escolhemos um candidato, não é? No condomínio tem a eleição para o síndico. E aí tem eleição para vários tipos de coisas, não é? Mas e essas eleições, geralmente nós expressamos nossa vontade, escolhemos alguém para nos representar. Ou escolhemos alguém como seu esposo, sua esposa, você o escolheu e ele a escolheu, né? Para que vocês pudessem viver a vida juntos até os seus últimos dias, como fizeram os votos lá no seu casamento. Mas aqui o papel inverte. Aqui nós somos escolhidos. Aqui quem escolhe é Deus. Essa eleição por isso que é considerada uma eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Quais são os 3 aspectos? Vou fazer 3 perguntas. Em quem fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Bom, Cristo no centro de todas as coisas. Isso é especial aqui nessa lição. O segundo ponto. Em que tempo se deu essa escolha? Primeiro, em quem fomos escolhidos? Fomos em Jesus. E quando foi isso? Antes da fundação do mundo. Essa escolha em Jesus foi feita antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo que existe, tudo que você possa imaginar e tudo que você conhece. Antes disso já tinha acontecido a eleição. E qual a finalidade dessa eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, não é Donald Trump, viu? É Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Não há eleição sem união a Cristo. Essa eleição divina não existe sem a figura de Jesus Cristo. Não existe uma escolha de Deus que não esteja com foco apontando para Jesus. A nossa declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus assevera que Deus elegeu a Igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1:2. O tópico 2. As condições da eleição. Quais são as condições da eleição? As condições da eleição está pautada na fé e no arrependimento por meio da graça. Sem a fé e sem esse arrependimento, não existe a questão da eleição. Ela não se efetuou na vida das pessoas sem a fé e sem o arrependimento. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Devemos lembrar que a eleição, quando falamos agora em eleição, estamos falando em eleição para a salvação em Cristo Jesus, pois só podemos ser salvos por intermédio de Jesus. No ano passado se comemorou a Páscoa, né? E outros povos ainda comemoram ainda esses dias, mas a Páscoa se remete à morte do Cordeiro. Esse Cordeiro vivo que morreu por nós, chamado Jesus Cristo, o Messias esperado por Israel. Salvação sem Jesus não existe. Salvação só se pode através do nome de Jesus Cristo. Então a eleição, ela está focada na salvação em Jesus Cristo.
Vamos lá, continuar aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal, repetindo, ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, tá? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, tem que haver o arrependimento, né? Reconhecer que é falho, reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de um Salvador, que precisa de algo, de alguém sublime, de alguém, de um excelso Salvador, tá? Precisamos nos arrepender dos nossos atos, precisamos entender que não somos nada, precisamos entender que precisamos de Jesus para poder subirmos ao céu e um dia estarmos sentados com Ele também. Quem puder abrir sua Bíblia, leia lá em João 3,16, tá bom? Vou ler, vamos ler juntos. João capítulo 3, versículo 16. Acharam? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, a salvação é oferecida para quem? Para todo aquele que nele crê. Crê em quem? Então, para todos aqueles que crerem em Jesus, a esses está sendo a oportunidade de serem salvos. Então, a eleição de Deus para a salvação é para aqueles que crerem, tá? E aqueles que crerem, eles precisam se arrepender. Então, eles vão se arrepender e vão viver uma vida de fé em Cristo Jesus. Nesse item 1 ainda, o ponto 3, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O caminho, o caminhar do cristão, o percurso até o final, até consumarmos, estarmos realmente com Cristo, consumarmos a salvação, ele requer escolhas, ele requer uma vida de disciplina, ele requer uma vida de devoção a Deus. E esse caminho, onde você precisa buscar a santidade, ser santo e irrepreensível, não é fácil, queridos. Imagina nesses dias de isolamento, de pandemia, como não deve estar o coração de vários e vários brasileiros, de muitas pessoas no mundo, pensando o que vai ser da sua vida. E nessa hora precisamos entender e confiar em Jesus, e confiar que Cristo nos elegeu para a salvação. Precisamos primeiro focar e estarmos certos da nossa salvação. Isso já vai gerar em nós um conforto, uma alegria, uma animosidade, vai gerar em nós empatia pelo próximo, né? A vontade de fazer a diferença, a vontade de fazer algo, a vontade de se voluntariar para abençoar. Mas para que isso tudo aconteça de uma forma mais sã, de uma forma mais saudável possível, e que a gente possa ter o nosso psique, o nosso psicológico bem tranquilo, né? E bem, vamos dizer assim, firmes, precisamos buscar e ter intimidade com Jesus. Precisamos entender que somos falhos, mas que Jesus não é falho. Precisamos entender que somos fracos, mas que Jesus é forte. Precisamos entender que não temos nada, mas Jesus, Ele tem tudo. E Ele está ao nosso redor, Ele está conosco, Ele está em nosso lar para nos abençoar. Precisamos ter tempo, buscar um tempo para falar com Ele, buscar intimidade com Jesus. Isso é o que eu chamo aqui nesse momento de ter a certeza da salvação, ter a certeza de Jesus na sua vida. Ah, irmão Wallace, eu não
eu não tenho certeza de salvação ainda, eu não sinto Jesus. Busque, mude seus hábitos, mude nesse momento que você tem tempo, você pode fazer escolhas na sua casa, mude seus hábitos, priorize as coisas de Deus, priorize as coisas de Jesus, leia a Bíblia, procure conhecer Jesus, procure peticionar, fazer seus pedidos a Deus, faz os seus pedidos a Ele, e com certeza Ele vai, de acordo com a sua vontade, ouvir e vai lhe abençoar. Então, dentro dessas condições da eleição, essa vida santa e irrepreensível, é importante que possamos fazer a nossa parte nesse momento, tá bom? De buscarmos fazer a diferença, de buscarmos fazer o papel realmente. Qual é o papel do cristão no mundo? Não é? Qual é o papel do cristão no mundo? Qual é o seu papel no mundo? Né? Qual é a diferença que você está fazendo? Qual é a diferença que você pode fazer? Ou você está apenas seguindo a multidão? Você tem uma escolha: seguir a multidão ou seguir a Jesus. Seguir a Jesus requer disciplina, requer algumas escolhas, tá bom? Se você, nesse momento, não organizar o seu tempo, não organizar a sua agenda, você vai passar o dia todo, não vai fazer nada. Vai chegar no final do dia, você queria ler a Bíblia e não leu. Você queria escutar um hino que você gosta e não fez. Você queria fazer uma reunião familiar e não fez. Você queria, né, em casa, olhar algumas fotos antigas, né, e lembrar algumas coisas boas e não fez. Ou seja, precisamos ter uma vida de disciplina, uma vida regrada, precisamos ter bons hábitos, precisamos construir isso, queridos. E agora é o momento para isso. É o melhor momento para que você construa essa vida santa e irrepreensível com Deus. É o melhor momento para você andar com Jesus. Porque agora o tempo está à sua disposição. Você pode usar o seu tempo de acordo com as suas prioridades e as suas preferências. É bom você planejar o seu dia e colocar Cristo nesse dia, tá? Como uma das suas principais atividades. Tá bom? Vamos continuar. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, 15 a 16. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus. Vamos ler então, vamos ler lá em Efésios capítulo 5, versículos 1 ao 3, tá bom? Vamos lá, vamos ver esse padrão. Como é que vamos conseguir esse padrão de santidade, tá? E de vida irrepreensível? Então, Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 3. Quem não tiver com a Bíblia, anote, você pode ler depois. Vamos lá, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Outras versões falam imitadores de Cristo. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém os santos, a santos. Olha aí o padrão alto, que é o quê? Ser discípulo, ser imitador de Cristo. Tá bom? Esse é o padrão que precisamos buscar. Seguir os princípios que Cristo nos ensinou quando esteve aqui. Seguir os princípios bíblicos, tá bom? Esse é o padrão dos eleitos. Buscar essa vida santa e irrepreensível
conforme os padrões deixados por Cristo Jesus. Tá? O tópico 4 do item 1 ainda, a nova vida dos eleitos. Então vimos que a eleição divina, nós vimos que fomos escolhidos em Cristo Jesus, então é cristocêntrica, que foi antes da fundação do mundo, e a finalidade era para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Vimos as condições da eleição, ela é oferecida a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, e vimos a questão da vida santa e irrepreensível como um padrão ético e moral conforme os passos deixados por Jesus. E agora vamos ver a nova vida dos eleitos. Tá? O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Quem puder ler, também anote para ler depois, 2 Coríntios 5,17, tá bom? Em Cristo lá, em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, queridos, mude os seus hábitos, tá bom? Mude os seus hábitos para que as coisas velhas elas fiquem no passado e que após esse momento de dificuldade possamos ter melhores hábitos, bons hábitos e que possamos ter uma vida nova em Cristo Jesus. Vou abrir um parênteses para você que ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador, a você que ainda não tem esse Jesus como seu Salvador, como seu Rei, como seu Pai, como seu provedor, como seu amigo. Confesse como Salvador. Procure conhecer a Jesus. Procure ter intimidade com Jesus. E você vai ter uma vida nova em Cristo Jesus. E as coisas velhas, as coisas ruins da sua vida vão passar. E coisas novas virão para você. E aqueles que continuam, aqueles que estão firmes em Jesus, continuem com Jesus, agradecendo, louvando, adorando, engrandecendo o nome de Jesus todos os dias. E Ele vai continuar te abençoando, sendo misericordioso, cuidando de ti, sendo o teu provedor, sendo o teu ponto forte no seu lar. Continue com Jesus. Não deixe Jesus nesse momento. Ao contrário, agora é hora de se voltar ainda mais, dedicar ainda mais, abrir mais espaço na sua agenda para Jesus, abrir mais espaço para estudar a palavra de Deus, para ouvir bons hinos, para ouvir boas mensagens, e para que você possa ter os seus olhos, e seus ouvidos, espirituais, cada dia mais sensíveis à voz de Deus, a cada dia mais sensíveis às coisas de Deus, a cada dia mais sensíveis às necessidades do seu próximo, certo? E às vezes o seu próximo é alguém que está na sua casa e você não consegue enxergar, e você está com os olhos fechados, você está com os ouvidos também com dificuldade de ouvir as necessidades do seu próximo. Hoje a gente está sem aquele microfone aqui da botando a roupa e um pouco mais de dificuldade. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Então a finalidade dessa eleição é para que todos sejamos salvos, mas os salvos que compõem a igreja é o corpo de Cristo, somos todos nós. A igreja tem que ser apresentada a Deus, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. É o que a gente falou ainda há pouco, uma vida de disciplina e de abdicação a Deus, de escolhas em favor de Deus. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Estudamos no domingo passado sobre a sublimidade dos dons espirituais, das bênçãos espirituais, E sem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nada disso também é possível. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que intercede, nos ensina a orar, é o Espírito Santo que nos traz à nossa memória
aqueles textos bíblicos que a gente estudou, tá bom? Então, que o Espírito Santo possa estar em nossas vidas também. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, esse processo de santificação, ele é diário, é dia após dia. Todos os dias você tem que procurar se santificar, você tem que procurar se aproximar de Deus. Para ficar um pouco mais fácil para você, quando você falar em santificação, santidade, entenda que a santificação é aquele processo ao qual você se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, se aproxima daquele que é santo, você também fica santo. Quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, tá bom? Esse é o caminho da santificação, é se aproximar de Deus, é buscar estar mais perto de Deus, é buscar ter mais intimidade. Quando você estiver mais perto de Deus, você vai ter os frutos do Espírito. Você vai conseguir abrir mão de alguns desejos, algumas coisas que não são as melhores. Você vai ter força e condições de dizer não para o pecado, e você vai poder assim seguir a cada dia, dando um passo a mais para se aproximar de Deus. E esse é o processo da santificação e da glorificação. A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano, tá bom? Tudo é pelo amor de Deus. Nós não temos nenhum mérito, tá bom? Se você for ler em Efésios 2:8, você vai verificar que a salvação, ela é um dom de Deus, tá bom? E não é por obras e não é por mérito. Por isso a questão de que somos eleitos, escolhidos por Deus, pelo amor de Deus, que nos enviou Jesus Cristo para a salvação, tá? Nós vamos agora para o item 2, tá? Predestinados para filhos de adoção. Falar por esse item 2, depois nós vamos passar para a irmã Thalita louvar Deus com o hino. Aí a gente volta para a gente continuar, tá? Então vamos lá, o item 2, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, tá? Então o seu destino, querido, já estava traçado, seu destino já estava escrito na eternidade. O Deus que é eterno e que é o nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega, então Ele é o princípio de tudo e Ele é o fim de tudo. Antes de tudo, Ele já era Deus, tá? Então podemos dizer que Deus é. Esse é o melhor conceito, é dizer quem é o Deus. Deus é, tá? Ele não é matéria e Ele é além de tudo que possamos e podemos imaginar. A predestinação. Predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Deus fez a escolha de um povo para si mesmo, para Cristo, para a sua glorificação, para o seu louvor, tá bom? Por conseguinte, nossa declaração de fé, ou outras palavras, a declaração de fé da Assembleia de Deus, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Tá bom, queridos? Filhos por adoção. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos.
Então, entre os judeus, eles não tinham esse costume prático, né, e nem legal de adoção. Para eles isso não era comum. Mas os romanos, eles já trabalhavam essa questão da adoção. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Pelo amor grandioso e maravilhoso de Deus, podemos ser adotados e podemos ser feitos filhos de Deus. Mas a quem, queridos? Lá em capítulo 1 de João, você vai ver que Jesus veio para os seus não o receberam, mas a todos aqueles que creram, né, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí a gente vai esclarecer mais a questão da adoção agora. Então, foi explicado sobre a questão da adoção, né? A adoção é no sentido de que aquele que não é filho passa a ser filho. Ele não tinha o nome da família, ele passa a ter o nome da família, ele passa a assinar como o nome da família. Ele não tinha nada, ele passa agora a ser herdeiro também, né? Ele passa a ter herança ali da família também, ele passa a ser um dos herdeiros, né? Isso é o princípio de adoção lá em Roma. E assim foi com Cristo Jesus, tá bom? Nós não tínhamos nada, nós não éramos nada, nós não tínhamos um pai, né, que pudesse nos dar a salvação, e agora temos. Os privilégios da adoção, tópico 3. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Deus criou o homem para estar com Deus todo o tempo. Mas ali no Éden, quando Adão e Eva eles pecam, eles com o pecado deles, o que aconteceu? O homem se separa de Deus. Naquele momento, não é mais possível que o homem se aproxime de Deus, por causa do pecado. Deus, ele não coaduna com o pecado. Deus, ele não, na linguagem hoje, né, de rede social, Deus não combina com o pecado. Deus, ele não se conecta com o pecado. Quando o homem peca, ele se conectou com o pecado e ele desconectou de Deus, ele se afastou de Deus. Tá bom? E aí é por isso que a gente tem que entender agora, por causa o que seria essa adoção, essa eleição, né? Esse plano de salvação que Deus colocou em nossas vidas, que é Cristo Jesus, foi Cristo Jesus, para que pudéssemos novamente sermos feitos filhos de Deus, para que pudéssemos novamente se aproximar de Deus. O apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebeu o direito ao nome e aos bens que adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então esse é o privilégio da adoção, é porque passamos a ter um novo nome, né? De um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos, tá bom? Passamos agora a fazer parte, que somos o rol do corpo de Cristo. Essa adoção nos colocou novamente em conciliação com Deus, e agora nós somos igreja, e agora nós somos corpo de Cristo. Você está aí no seu lar, né? Eu estou aqui, outros estão em vários lugares, mas nós juntos fazemos o quê? Formamos o quê? O corpo de Cristo, para a glória de Deus, tá bom? Isso por conta dessa adoção. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha, nós passamos a ser também herdeiros de Deus. Através da adoção em Cristo Jesus, podemos também ser herdeiros como Cristo. Tá? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros
em Cristo. Ou em outras palavras, nós estamos herdeiros assim como Jesus, nós somos herdeiros de Deus, tá bom? Também somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. E um dos pontos mais importantes agora também somos herdeiros da vida eterna. Em Cristo Jesus nós podemos ter a vida eterna, tá bom? Então esses são os privilégios da adoção, queridos. Temos um novo nome, a nova imagem em Cristo Jesus, podemos nos aproximar de Deus, termos a intimidade, chamá-los novamente de Pai, podemos estarmos nesse processo de santificação, de aproximação de Deus, que outrora com o pecado não era possível, havia uma barreira, o pecado era essa barreira, e com a morte de Cristo, que derramou seu sangue, né, e pagou o preço pelo pecado, essa barreira foi destruída, e assim podemos, pelo privilégio da adoção, nos aproximarmos a cada dia de Deus. Vou convidar a irmã Thalita, ela vai doar mais um hino, e após nós damos continuidade e fazemos o encerramento. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar.
diz a mim. Essa oportunidade em nome de Jesus. Queridos, a irmã Maria da Graça, nós estamos numa live, né? E ela agradece que em uma das nossas lives ela pediu oração para um parente seu, ele testou positivo para o Covid, né? Para o coronavírus, e aí ele já foi curado, graças a Deus. E ela está agradecendo a oração dos irmãos, e ao final vamos orar e agradecer a Deus por mais essa bênção, essa vitória, né, queridos? E nosso Pai, Ele pode, queridos. Se você está com problema, peça a Deus. Você foi eleito para a salvação, você foi predestinado à salvação. Basta você crer, basta você se aproximar. É um passo, a cada dia dê um passo mais perto de Deus. Cada dia dê um passo ao Pai, um passo para próximo do Pai Celestial. Ou você pode também a cada dia dar um passo se afastando. Essa escolha é sua, mas a escolha ela é feita todos os dias. Quando você não prioriza Cristo, você dá um passo para trás. Quando você prioriza as coisas de Deus, prioriza Cristo, você dá um passo se aproximando de Cristo. Lembre-se, a barreira do pecado, ela não nos impede mais de chegar a Deus, porque Cristo morreu para nos salvar, Cristo pagou o preço, e apesar de sermos pecadores, mas somos pecadores justificados pelo sangue de Cristo. Por isso, o caminho até Deus está livre, só depende de você, só depende de nós, e que nós possamos buscar isso. Então, a irmã Maria, a graça aí, que Deus abençoe, possamos continuar orando pelos enfermos. Último tópico, que já está encerrando o tempo aqui da nossa live: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade do propósito, sublimidade você entende como perfeição, excelência. Tudo que vem de Deus é perfeito, é excelente, é supremo, tá bom? Tudo que vem de Deus, ele é grandioso, tá? Então, onde a gente lê a sublimidade do propósito, a gente pode falar a perfeição do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, ou seja, há uma enxurrada, né? Um caminhão de bênçãos para você. Você só precisa seguir os passos de Jesus, você só precisa seguir e buscar a aproximação de Deus, tá bom? Aí nós temos nesse item 3 o tópico 1 e o 2. O tópico 1, predestinação e salvação. Nesse tópico, a gente vai aprender o quê? O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Em outras palavras, Deus não predestinou ninguém para a perdição, ninguém para a condenação. Não há uma dupla predestinação. Ele não predestinou uns para ser salvos e predestinou outros para a condenação, não. A predestinação é no sentido que todos sejam salvos. É no sentido de que Cristo morreu por todos. E agora aqueles que crerem nesse ato de Cristo, na morte de Cristo, esses eles vão seguir salvos, tá bom? Então a eternidade com Cristo, a eternidade sem Cristo depende da sua escolha, tá? Então, predestinação, Deus predestinou todos à salvação, tá? Predestinação e o amor.
Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Tudo isso que falamos, querido, eleição, predestinação, ele só foi possível pela grandiosidade do amor de Deus para com você, pela grandiosidade do amor de Deus para comigo. Tudo, a eleição, a predestinação, a salvação, a vida eterna, tudo está baseado no amor que Deus tem pelo homem, no amor que Deus tem pela humanidade, no amor que Deus tem por todos nós. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Tá? Conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Vamos só fazer questionário aqui para a gente encerrar. O que significa eleição? Eleição traz a ideia de escolha. Deus escolheu você, querido, para a salvação. Qual a finalidade específica da eleição? Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele lhe escolheu e quer que você seja santo e irrepreensível até o dia final, onde vamos estar com o Pai. Literalmente, o que significa a predestinação? Predestinação significa literalmente determinar antes, já estava determinado sobre a nossa salvação. O que moveu o Pai a nos adotar? O amor. Tudo está com base no amor de Deus para com o homem. Em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? A sublimidade, ou seja, a perfeição, a excelência dos propósitos eternos em prover a salvação, consiste no amor de Deus. Então nós temos que ser, queridos, gratos ao amor de Deus, gratos a Deus pelo seu imenso amor para conosco, onde Ele enviou o seu único Filho, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por todo aquele pecador, para que pudéssemos sermos salvos em Cristo Jesus. Precisamos confessar, nos manter firmes, fiéis a Cristo Jesus, porque tudo que Ele fez foi por amor a você. Vamos nos colocar em pé, aqueles que podem, vamos nos colocar em posição de oração e agradecer a Deus pelo seu amor, por ter nos escolhido, por ter nos predestinado a uma vida eterna com Ele. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por este momento, te agradecemos pelo teu infinito amor, te agradecemos pelas bênçãos, Senhor. Senhor, te agradecemos pelas vitórias, Pai, te agradecemos, Senhor amado, por ter nos escolhido, Senhor, por ter nos predestinados à salvação. E que possamos, Senhor amado, fazer as escolhas corretas a cada dia. Que possamos nos posicionar, Senhor, para se aproximar de Ti. Que possamos nos posicionar, Senhor, para falar contigo, para estarmos, ó Senhor, com mais intimidade. E para que possamos estar a cada dia, Senhor, prostrados, Te louvando, Te adorando. Te agradecemos por este dia, Senhor, por esta manhã, Senhor amado. Te agradecemos, ó Pai amado, por tudo, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Hoje à noite tem o culto às 19 horas. O preletor é o irmão Eli e o